Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre depressão. Como muitos de vocês sabem, eu tenho depressão, tive depressão, enfim. Eu ainda faço tratamento. Eu não me sinto uma pessoa deprimida, não me sinto como eu era antes de fazer o tratamento. Mas, como eu ainda preciso desses remédios, preciso da terapia, preciso de tudo isso, vamos dizer que eu estou ainda deprimida, né? Ou, enfim, estou em vias de melhorar. A primeira vez que eu me lembro de ter uma crise, que não foi tão forte, mas já uma crise depressiva, foi em 99, quando eu estava na 7ª série. Eu estudava num colégio que eu não gostava dele de jeito nenhum. Enfim, comecei a tirar notas muito baixas, inventava sempre muitas desculpas para ir embora, falava que estava doente, enfim, não queria saber de ir para a escola. Eu tinha algumas amigas, mas ainda assim não gostava muito de me relacionar, né? Eu tenho uma amiga que é minha amiga até hoje e a gente se fala constantemente, mas que não, enfim, era ela meu suporte, mas ainda assim eu não queria muito saber de ir pra escola. Então eu lembro que isso foi em 99. Quando foi no ano 2000, eu cheguei a repetir uma matéria, fiquei de dependência, né, em matemática, que eu era péssima em matemática. E aí no ano 2000 eu mudei de escola, fiquei pra uma escola menor, mais tranquila, e eu melhorei muito. Então eu comecei a ter várias amigas, comecei a ter namoradinho, né, ir pras festas, tudo. E enfim, tive minha festa de 15 anos, também foi o auge do meu ano 2000. Então eu passei o ano inteiro me programando pra essa festa, e foi uma super festa enorme, com as 14 daminhas dançando, e eu dançando com pai, padrinho, avô, primo e quem mais pudesse ter no meio. Então eu melhorei muito e enfim, não tive mais episódios depressivos. Com o passar dos anos, eu ainda tinha alguns momentos, assim, que eu tava mais recaída, acabava um namoro e tudo, mas nada muito significativo. Mas uma tristeza, digamos assim, nada muito significativo, não. Nada muito, né, preocupante, digamos assim, mas eu já comecei a fazer terapia. Outro dia, inclusive, eu tava mexendo numa caixa de lembranças que eu tinha desde criança. Eu escrevia muita cartinha para as minhas amigas e para os meus amigos, e eu recebia muita cartinha. Eu tinha cadernos com bilhetinhos, enfim, tinha muita coisa. E eu tava lendo uma dessas cartinhas falando para uma das minhas amigas que minha mãe ia me colocar na terapia. Que ela achava que eu tava muito revoltada com a vida, que eu tava usando roupas esquisitas e com a unha escura, e enfim, coisas assim. Mas que era uma fase de rebeldia, adolescente, eu tava lá com uns 15, 16 anos mais ou menos. Era um momento ali de expressão, mas que veio junto, eu lembro bem certinho assim, que veio junto com o término de um namoro, que acabou e voltou várias vezes, e uma briga que eu tive com umas amigas minhas. Enfim, fui fazer terapia a primeira vez e, cara, assim, pra mim, naquele momento não era o momento. Eu não falava, eu ficava enrolando, então eu falava sobre qualquer coisa, menos o que eu deveria falar, digamos assim. Então eu não falava sobre a briga com as amigas, eu não falava sobre o término do namoro, eu simplesmente falava que tava tudo bem e que eu não via motivo pra eu estar lá. E aí eu lembro perfeitamente que eu ficava deitada num divã e a minha terapia era tipo assim, umas 3, 4 da tarde, eu morria de sono, eu só queria dormir. E tinha uma tomada no teto, então eu me fixava nessa tomada, eu não sei porque tinha uma tomada no teto, mas eu me fixava nessa tomada pra não dormir. E, cara, ficava falando, enfim. Não durou muito, deve ter durado uns 2 meses, se muito, saí e segui a vida. Cresci, conheci Fernando, casei, fomos pra Inglaterra. Quando a gente voltou da Inglaterra, eu não queria voltar. Eu não tava no momento pra mim, na minha cabeça, eu ia morar lá pro resto da vida e, enfim, ia viver lá, ia viver na Inglaterra. E os planos não foram bem como a gente esperava. Voltamos. E eu tive um choque de realidade, eu não tava pronta pra aquilo, porque na minha cabeça, estamos aqui fazendo nossa vida na Inglaterra. Então, voltamos e aí, estamos sem um centavo no bolso, morando na casa dos meus pais, na casa dos pais dele, né, a gente ficava pulando de uma casa pra outra. E aí eu comecei a ficar muito mal, porque eu não queria aceitar aquilo, eu não queria aceitar que, poxa, o meu plano não deu certo. E aquele negócio foi me corroendo, mas eu não falava de jeito nenhum. Eu botei na minha cabeça que a gente ia voltar,
que eu tava só de férias, mas que a gente voltaria, então eu falava pra todo mundo que a gente ia voltar. E na minha cabeça aquilo tava certo. E aí foi chegando a época que eu falava que ia voltar, e aí a gente não ia voltar, a gente tinha passado em concurso, enfim. E aquele negócio foi me corroendo. E até aí tudo bem, né? Eu, enfim, comecei a ficar mal, foi quando eu me lembro que eu realmente comecei a ficar mal, de verdade. Eu me lembro de uma semana específica que eu passei uma semana chorando na cama, e eu parava de chorar, assim, quando meus pais estavam chegando, aí limpava o rosto, não sei o que, mas quando eles saíam eu ficava chorando e não queria fazer nada, eu não queria levantar da cama. Então eu ficava, tipo, assistindo TV, e eu levantava basicamente pra comer e ir ao banheiro. Não fazia mais nada. E chorando, e enfim, achando tudo ruim. Mas, vida que segue, passou a semana, põe a tristeza pra dentro, né? E eu sou uma pessoa, assim, que acaba engolindo as coisas um pouco. Então, eu não quero aparentar, ou enfim, não quero ficar mostrando pra todo mundo que eu tô mal. E eu começo a engolir aquela tristeza, aquela coisa, e foi crescendo dentro de mim. Eu era assim, tá? Detalhe, eu era assim, eu não sou assim mais... Mas eu era assim. Então aquele negócio foi crescendo, foi me corroendo, até o momento que explodiu. Isso, quando explodiu, já era lá pra 2011, 12, por aí, mais ou menos 2012, se eu não me engano. Entre 2012 e 2013, eu não lembro exatamente a data, tá? Mas eu lembro que muitas coisas aconteceram, porque eu tava muito sem definição na minha vida, eu tava muito sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Eu não queria, eu sou formada em turismo, mas eu não queria seguir na área de turismo, e mesmo assim eu ainda fui meio que empurrada para a área de turismo, e eu sempre deixei, quando jovem, né, criança, adolescente, tudo, eu sempre deixei que as pessoas escolhessem as coisas pra mim, então eu nunca ia lá e falava, eu quero tal coisa, ou então, se eu falasse, eu acabava mudando de opinião muito rápido, então eu deixava que me guiassem. E ali eu já era uma pessoa adulta, não, né, tinha que tomar minhas próprias decisões. Aí tava meio que pedindo, pelo amor de Deus, que alguém me guiasse. E aí foram, faz isso, faz aquilo outro, e eu queria fazer de tudo e acabava não fazendo. Isso no meu trajeto eu já fazia terapia, tá? Então eu já tava fazendo terapia há algum tempo. Mas nada uma coisa que ficasse, sabe? Eu começava a terapia e falava, tô bem, pronto, saí. Aí saía da terapia e começava a ficar mal de novo. E cada vez que eu ficava mal, era como se fosse assim, eu falo que às vezes eu tenho meus picos e vales. Então, os meus vales, eles começavam a ficar cada vez mais profundos, cada vez que eu saía da terapia, ou enfim, que eu deixasse alguém me levar e dizer o que eu tinha que fazer. Ok, deixei as pessoas me guiarem até o ponto que falaram assim, por que você não estuda pra concurso? Eu vi o Fernando estudando, eu falava assim, estuda pra concurso. Tá bom, vou estudar pra concurso, sou totalmente capaz disso. E aí, enfim... Eu não estudava. A questão é essa, eu não estudava, tá? Então eu fingia que estava estudando. Se eu lesse meia hora de um livro ou fizesse 5 exercícios, era muito. Eu falava, nossa, estou exausta, estudei pra caramba hoje. E eu não estava estudando, né? Então eu não passava em concurso, eu não passava, tipo, longe, assim, sabe aquela nota mínima que você tem que fazer pra você entrar no status de aprovado, não necessariamente classificado? Eu não passava dessa nota mínima. E aquilo, toda vez que eu não passava, era um drama, mas era um choro, era um, oh meu Deus, porque eu não passei, eu me esforcei tanto. E na minha cabeça, gente, eu juro que na minha cabeça eu estava me esforçando muito, só que eu não tava. Então acabou que eu, enfim, não passava em nada e ficava muito mal e tudo, até que chegou um ponto que eu começava a ficar assim muito ansiosa, e aí eu começava a me esquivar de coisas que eu deveria fazer e não fazia, enfim, coisas básicas, como por exemplo, eu tava em casa o dia todo, porque eu não tava trabalhando nem nada, o Fernando tava trabalhando o dia inteiro, e aí a gente ia combinar, não, tudo bem, então eu vou cuidar da casa enquanto você tá trabalhando, e até eu passar, e depois a gente, enfim, divide, ou contrata um empregado, ou o que é que seja. E eu não levantava pra lavar um prato. Então, o Fernando chegava à noite, a casa tava um caos, e ele ainda ia parar pra arrumar a casa. E eu ficava brava com ele, porque ele tava arrumando a casa, que era uma coisa que eu deveria fazer, mas que eu não fazia. Então, realmente, a casa tava um caos. Ou então, por exemplo, eu tinha que passear com o cachorro. E aí, eu não passeava com o cachorro, trocava a coleira de lugar pra falar que eu tinha passeado com o cachorro. Então, algumas coisas, assim, que eu ia fazendo. E aí... teve um dia específico, eu lembro desse dia, que eu tava deitada no sofá da sala, comendo negresco, porque eu comia, enfim, pacotes de negresco todos os dias, era minha felicidade do dia. E eu, numa sentada, eu comia um pacote inteiro. Assistindo TV e eu falava assim, cara, tá errado, sabe? Não é pra ser assim, a vida não dá pra ser assim. E eu começava a criar coisa na minha cabeça, do tipo assim... que, sei lá, se eu saísse com o cachorro pra passear... Eu não saía, não era de má fé, mas era uma questão assim de...
cara, eu vou sair com o cachorro e alguém vai me sequestrar sabe, vinha umas coisas na minha cabeça, assim, muito fortes. E eu acabava não fazendo, eu começava a me impedir mesmo de seguir em frente, de fazer coisas. Eu, enfim, percebi esse momento, falei, alguma coisa tá errada, não é possível que as pessoas vivam desse jeito. E aí eu fui falar com o Fernando, e eu falei, cara, eu acho que eu tô deprimida, eu acho que eu tô muito mal, e eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Só que nessa época, só tinha o salário dele, era um salário muito baixo. Então a gente mal tinha dinheiro pra, cara, ir no psiquiatra, alguma coisa assim. A minha terapia era feita pelo plano de saúde, então ainda dava pra continuar a terapia, mas o psiquiatra quase não dá. A gente foi numa consulta, ainda assim, né, tipo, cara, vamos gastar aqui o resto do dinheiro que a gente tem e vamos na consulta. A gente foi e realmente o cara falou, né, você tá deprimido, tudo, me passou um remédio, mas eu não tinha como voltar. Eu comecei a tomar o remédio não era muito bom, assim, pra mim, a sensação não era muito boa, eu tinha uma sensação de dormência, que não era muito boa, mas eu sabia que eu tinha que continuar com aquilo. E eu tive a sorte, e aí essa é a sorte de você ter uma rede de apoio muito grande, eu tive a sorte que minha tia, ela é sócia de uma clínica aqui em Brasília, que tem psiquiatras, psicólogos, enfim. E ela perguntou para um dos psiquiatras se ele poderia me atender de graça. E ele falou que atenderia, sem problema algum. Eu ainda fui nele há algum tempo, tudo sem poder pagar nada, até o dia que a gente pôde pagar, e aí eu comecei a pagar, falei pra ele, eu faço questão de pagar as consultas, e comecei a pagar, e enfim, sigo com ele até hoje. E isso foi mais ou menos em 2013, 2012, 2013. Quando eu comecei a tomar o remédio, né, inicialmente eu tomava um remédio só, quando eu comecei a tomar, ele trocou o remédio que eu tomava antes, porque eu falei dessa sensação de dormência e tudo, ele trocou pra um outro. Eu lembro que no início eu ficava com muito sono, mas logo foi assim, uma coisa de uma semana, uns 10 dias no máximo, que era uma adaptação do remédio. E depois, cara, a sensação que me deu, assim, de alívio, eu falo até hoje pras pessoas. Pra mim era como se eu visse assim, tivesse uma cortina meio translúcida. E eu tô vendo tudo aqui atrás, tudo perfeito, que, enfim, digamos, né, a felicidade, o sucesso, os estudos, a família, tudo que eu sempre desejei tá aqui, mas essa cortina tá me impedindo de chegar, e essa cortina é uma cortina de problemas. No momento em que eu comecei a tomar os remédios, eu comecei a abrir essa cortina, eu consegui começar a abrir essa cortina e ver que os problemas ainda existem, ok, mas eu consigo passar no meio e chegar ali onde que eu quero. Às vezes eu vou esbarrar com o outro, mas eu consigo chegar ali onde que eu quero. Então isso que eu falo, a importância de você, caso você tenha depressão, e depressão é uma coisa séria, de você ir atrás de um psiquiatra, que seja pelo SUS, e eu sei que é difícil, mas que seja pelo SUS, se é isso que você pode, que seja pelo plano de saúde, que seja pago, que seja pedindo um favor, que seja, enfim, do jeito que for. Porque o remédio, ele não é a cura, não é ele que vai fazer você sair da depressão, porque a depressão vem porque existe um problema, né? Então a terapia vai te ajudar com esse problema, a tratar qual que seja o problema que tá te causando aquela depressão. Mas o remédio, ele vai te deixar chegar ao problema e lidar com o problema e abrir aquilo ali e falar, ok, eu tenho capacidade de superar esse problema e seguir em frente, por pior que seja. Claro, tem gente que vai demorar mais, tem gente que vai ser mais resistente, tem gente que vai fazer mais rápido. Conheço pessoas que se trataram 1 ano, eu tô me tratando desde 2013, eu fiz 1 ano de tratamento, de 2013 para 2014, em 2014 eu parei com auxílio do psiquiatra, porque ele falou, você tá bem, vamos, né, fazer o desmame. Isso foi em outubro de 2014, em dezembro de 2014 eu tive uma recaída, precisei tirar quase 1 mês de licença do trabalho, voltei a tomar remédios, e aí tomei remédios até 2016, quando eu engravidei. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu tomei mais umas 3, 4 semanas mais ou menos, até que foi a época do desmame, né, também de novo, porque não dá pra parar de uma vez. Então 3, 4 semanas. Terminei de tomar, parei de tomar, fiquei a gravidez toda, fiquei até a Olivia ter 7 meses. Quando a Olivia tinha 7 meses, eu vi que eu já tava mal há algum tempo, aí voltei a tomar e tô tomando desde então. E não tem problema nenhum, não se sintam julgados, não se sintam mal, não se sintam envergonhados, porque
é isso que salva muita gente, tá? Muita gente tem depressão e não é levada a sério, e é uma doença muito séria, que tem que ser tratada, que tem que ser falada, que tem que ser, enfim, gritada, sabe, aos 4 cantos do mundo, para que todo mundo saiba que não é uma mera tristeza, gente. Não é uma questão de, poxa, sabe, bati o dedinho no pé da cama e tô triste. Não é isso. É muito mais profundo. Quem sente, sabe como é que é, sabe a dificuldade que é de você dar um passo pra frente, de você, enfim, fazer coisas pequenas quando você tá em crise. Uma coisa pequena como levantar da cama é difícil, como você escovar seus dentes é difícil, como você tomar banho é difícil, entende? Parar 20 minutos pra tomar banho e lavar o cabelo é como se você estivesse carregando um peso absurdo nas suas costas. Então realmente é muito difícil e precisa ser levado com muita paciência, com muita calma e levado a sério, tá? Por enquanto, esse é o vídeo de agora. Eu vou falar mais sobre depressão, eu vou fazer outros vídeos sobre depressão abordando, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre isso. Então esse foi só um pequeno relato da minha vida, mas eu vou falar um pouco de como foi estudar, como foi a participação do Fernando nesse processo, como que, enfim, foi a participação da família nesse processo de uma maneira geral, e como está sendo, porque não deixou de ser. Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Deem like aqui, se inscreva caso você não tenha se inscrito ainda, se inscreva aqui. Se você conhecer alguém que tem algum problema de depressão ou que você acha que essa pessoa está deprimida, manda esse vídeo pra ela, fala pra ela vir aqui no canal que a gente vai conversar bastante sobre isso. Vou ver se eu consigo trazer psicólogo, se eu consigo trazer psiquiatra aqui pra conversar com vocês de uma maneira mais séria, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.